bem-vindo! Ai, que Carregar sem bom dia. mimimi. Gente, Brasil, que difícil que foi trazer esses dois aqui. Ai, foi. Isso que é minha irmã e amigo, mas olha, é mais difícil que trazer o Felipe Neto, que tava agora há pouco aqui. O Regis que falou que podia, né? Eu tentei dar uma enrolada. Sim, é porque tu deu o golpe, né? Tu pegou e foi lá no grupo direto porque a Cris já tava te enrolando. Então, Aí sou o tímida. Regis me enrola menos do que a minha irmã. Não, e fora a timidez, vocês não têm agenda nunca mais na vida, né? Não. Os próximos 5 anos estão preenchidos com projetos e atividades. Mais ou menos isso, pelo Curriculares. menos até dia 25 de dezembro. O escritório fecha antes, mas a gente continua, né? Ano passado foi isso. Ano passado Eu a falei gente pra ficou... Mana, vamos antes pro balneário, dar uma relaxada. Eu vou trabalhar até o dia 20 não sei quanto. Eu falei, gente... E aí sai, a cabeça ainda fica milhão, né? Quando Sim. não tá trabalhando, projetando, tá certo, criando, preocupado com as coisas, né? Sim. Sim. Eu durmo pensando nos projetos. Tem um remedinho pra isso. Maravilhoso. Não, mas ele é fitoterápico, não tem, é só maracujá. É a vida do empreendedor brasileiro, né? E, meu Deus, eu não sei vocês, mas eu não aprendi a ser empreendedora. Eu não tive faculdade pra isso. Eu fiz psicologia na UFSC, né? Que é, assim, uma coisa bem social. Uhum. E eu fui metendo a cara e aprendendo com os clientes, assim. Então, eu aprendi a ser psicóloga, não a ser empresária. Sim, não aprendemos até hoje, ó. Seguimos. Seguimos aprendendo. Seguimos aprendendo. Eu acho que sempre vai ser isso, né? Na faculdade mesmo, a gente não aprende nem direito a nossa área de trabalho, Uhum. sabe? A nossa área de atuação, assim. É verdade. Tipo, hoje o escritório que faz praticamente 70% do nosso trabalho são comerciais, a gente nem chega perto disso na faculdade. Então, Interiores, não teve nada de interiores na faculdade, nada. É sério? interiores, nada. Uhum. Nada. Olha só, Hoje em dia, diz que tem algumas universidades que têm algumas cadeiras, ou optativas ou não, mas a gente não teve. A gente foi no feeling, foi na coragem, foi no trabalho, nos estágios. Foi... Até na arquitetura, mal lembro de ter. A gente fez uma casa na Fez faculdade. uma casa no e umas começo, coisas- O resto foi tipo tudo no estágio. Que a gente Umas aprendeu. coisas mega Um monte namolinhas. de matéria, nada a ver. que nem eu na faculdade, eu tive tive 2 matérias de RH no final, na última fase, que chamava Psicologia da Indústria, na época. Pra ver como tava bem modernete. Uhum. E a gente, de fato, não aprende, mas eu achei que pelo menos os interiores tinha na faculdade de arquitetura. Não. Tá, Não. a arquitetura e urbanismo, então tem que só construir o quê? Arquitetura, prédio... Que é arquitetura e urbanismo, É que acho não que tem a parte do do urbanismo. design de Urbanismo- interiores, né? É que, na verdade, a gente entra muito num contexto, acho que histórico, social, da arquitetura como um todo, em como a arquitetura faz sentido pro universo. Tipo, eu falo muito que eu sou romântico com a arquitetura. Eu acredito que a arquitetura ela é uma coisa transformadora. A gente trabalha com interiores, trabalha com outras coisas, mas ela é muito mais, obviamente, pelo dinheiro, do que necessariamente no que a gente acredita em muitas vezes. Então, tipo, quando a gente acha que a arquitetura ela faz um benefício maior, né? Tipo, a gente ter uma arquitetura icônica numa cidade que gera turismo, que gera outras coisas, são coisas diferentes do que, né, só fazer loja, fazer comércio, fazer outro tipo de projetos que só vão ficar para o pequeno público ou para o cliente final. E no final das contas é o que o cliente vê, né? A beleza, a decoração, a parte de interiores, assim. Porque Sim. por mais que projete, sei lá, a loja inteira, fica feio entregar pro cliente só o negócio ali sem os bonitinhos, Só né? fachada. Exato. E aí a gente tá falando de empreendedorismo e tal. Como é que vocês foram parar nisso? Mesmo sem ter a faculdade, sem saber e... vamos abrir uma empresa agora. Como é que foi isso? Se jogando. Foi muito se Como é jogando. A gente já não tava tão feliz lá no escritório que a gente Nossa. tava, né? Meio que já tinha dado tempo, assim. A gente trabalhou num escritório muito bom, a gente aprendeu muito e dali, ou a gente, se fosse a oportunidade de crescer lá dentro, mas que não era uma opção, Uhum. ou a gente não iria sair para trabalhar num outro escritório, sabe? Tipo, a menos que ou a gente evoluiria indo para uma outra cidade, sei lá, se fosse um feeling de ir para São Paulo, para alguma coisa assim, crescer. Eu até mandei currículo, mas nunca me... Mas pra empresa, né? Porque daí uma opção era ir pra Sim. Mas é consultora. tipo- Tinha pensado em construtora ou escritório de São Paulo também, mas tipo, não tinha... Mas ao mesmo tempo já tava rodando antes alguma coisa, um trabalho aqui, um trabalho ali, umas coisas que a gente vai Sim, fazendo é fora do possível, horário. E aí Pra no família fim, mesmo, né? Sim, pra mim. Mas eu nunca tive vontade de ter escritório, assim, né? De ser chefe, de ser líder, assim. Foi mais na minha de trabalhar quietinha ali e o Regis que veio com... Quer ser minha sócia? Foi assim. mais ou menos. Tudo É que a bem. gente começou a tava- dividir trabalho, a gente já Não, tava... mas tu perguntou, a gente tava comendo hambúrguer lá em Coqueiros, lembra? Lá em cima, eu lembro. O Regis não lembra. Tava sensível. começando a aparecer as lembro, não. coisas. Eu não sei como é que foi o nosso primeiro encontro. Assim. Foi. Lá comendo hambúrguer no cowboy.
A gente tava reclamando, né? A gente ia voltava junto pro escritório de carro. E aí a gente vivia. Aí a gente parava assim, pra tal. descontar no Daí hambúrguer. para comer um X, um hambúrguer de vez em quando. Até hoje fazemos isso. A cerveja, alguma coisinha. Aí bem. numa conversinha, shopping, tal, hambúrguer. Nunca ser minha sócia. Aí eu Mas quanto tempo vocês ficaram lá nesse escritório? Eu fiquei quase 10 anos. Fiquei 9, então. Tu foi e entrei voltou, um ano né? depois. Que daí eu saí pra viajar, depois eu voltei. Aí eu trabalhei um pouco no interior, depois eu fui pra arquitetura, que é o que eu gosto mesmo. E eu fui ficando. Aí a gente se formou, foi contratado, e ficando. Eu entrei como estagiário ainda, era Eu também. meio que quarta pra quinta fase, que já não é uma época muito fácil de conseguir estágio, consegui e fui direto. Porque eu já sou técnico de edificações antes, então eu já tinha um pouco de experiência com alguma coisa. Mas dentro do setor que a gente entrou, né, que era um escritório de alto padrão, esse tipo de coisa, não tinha... Fui no golpe. Alto padrão, Fui meio que no é golpe. 3D? Eu fiz 3 videoaulas no YouTube de SketchUp. Cheguei lá dizendo, não sei, daí fui mexer o negócio, beleza, legal. E aí depois disso, eu não sabia nem como é que abria uma porta na parede do negócio. Mas isso é muito legal, assim, de meter a cara, vai lá e faz, né? Porque eu não sei se vocês têm essa visão, mas eu olhando de fora e sendo psicóloga, inevitavelmente a gente fica analisando, assim. E uma das coisas que mais me chama atenção é quando uma empresa contrata outra pessoa que saiu, né, de novo. Então, assim, a pessoa tava trabalhando ali, beleza, bonitinho e tal, saiu, pô, quero te contratar de volta. O que isso quer dizer, né, sobre a pessoa e sobre o mercado? Sim. Quer dizer que a pessoa é muito boa, quer dizer que o mercado não tem pessoas tão boas a ponto de a gente ter que recontratar alguém que já trabalhou ali. Porque o legal seria, não, vamos revitalizar o clima, a cultura, vamos trazer gente diferente, gente nova, não precisamos trazer mais a pessoa que já foi, até né? treinar a pessoa já tá sabendo tudo ali dentro. Exato. E eu saí, eu lembro que eu queria trocar de equipe, porque eu tava em interiores, queria ir pra arquitetura, aí não tinham deixado, e no fim eu resolvi viajar lá, fazer o intercâmbio, mas aí eles deixaram a porta aberta, assim, né, pra eu voltar. Aí quando eu voltei, a minha ex-chefe, tá, a Betina na época, ela falou, Cris, não queres voltar? Tal. Eu queria voltar em outro setor. Aí quando abriu vaga nesse outro setor, ela me chamou, mandou um e-mail pra mim e pra Luana na época, ó. Uma que é estagiária, outra que é eu ir pra arquitetura, aí eu voltei pra lá conversar com a Luana e aí voltei. Aí voltou a exigir pra área. É que quando estagiário quer aprender coisa nova, Claro. né? Tu quer ficar trocando de setor, então daí eu fiquei na arquitetura, daí me formei, fui contratada. Mas de novo, isso de querer aprender coisa nova, tal. Gente, é muito de vocês, assim, porque tem gente muito acomodada que entra ali, já tô aqui com meu estágiozinho, não quero aprender mais nada, não preciso ir pra outro setor e tal. E tu queria ficar aprendendo. Tem tanta coisa, Mas acho que tanta era muito da nossa geração, assim. É. Na minha cabeça, naquela época, a gente entrava num escritório já pensando, olha, vamos estagiário ainda. Eu quero trabalhar nesse aqui porque ele trabalha muito bem com interiores. Eu quero trabalhar nesse daqui porque ele tem uma arquitetura muito inovadora. Eu quero trabalhar nesse daqui porque ele é muito foda em, sei lá o que, em prédio e alguma coisa. Então a gente queria pegar todas as áreas, absorver tudo. A gente era umas esponjas. Mas quantos Mas a gente não vê isso hoje em dia. Mas na geração de vocês, na época de vocês, tem arquitetos que vocês acham muito foda, que fizeram isso tudo, que hoje vocês falam, pô, esse aqui eu indico, tão bom quanto? De arquiteto? Tem uns que estudaram com a gente. Não, tem galera que salvou. Tem um ou outro, tem. Um ou outro, né? Eu acho que dá muita gente que a gente conheceu nesse caminho que hoje em dia saiu da área, Tem gente que né? estagiava com a gente que também tá super bem, tem gente que estudou com a gente que também tá super bem, mas são um pouco assim que se eu vejo até a dificuldade pra contratar, né? Sim. Naquela época vocês procuravam arquiteto, estagiário, parceiro, era difícil achar gente boa mesmo, assim. Sim, não tá super, a gente não Também consegue difícil. achar estagiário. Quase não aparece currículo nem nada. E a gente também tem clientes nessa área. A gente tem recebido muito currículo para estágio da nona fase. Sem conhecimento ainda, né? Sem que não tem nenhuma experiência. Os nossos clientes, a gente escritório modelo faculdade não é referência, não. Gente. Sim, uma experiência fora, bem louco. Agora a gente recebeu de uma que tem 17 anos, eu até falei, pô, legal, a guria novinha assim, mas já quer estágio assim no começo, então não tá só naquela fase de obrigatório. Achei legal, não tem experiência, mas tem vontade, né? Tem vontade, que é o que importa. Agora, quem não tem experiência e tá na nona fase, o que a gente conclui? Pô, não teve vontade, né? Sim. Até agora tava lá fazendo o quê? E tem outros clientes nossos também da área de arquitetura, engenharia, enfim, que também tem muita dificuldade de contratar por realmente não achar, né? E tem empresas maiores que podem, inclusive, pagar arquiteto mais sênior e tal, só que não acha. Não. E não é por falta de conhecimento técnico, né? A Amanda falou ali antes, me quiseram de volta porque eu já tinha conhecimento. Não é pelo conhecimento, né? Não é mesmo assim, porque se fosse, vocês estariam lá ainda. E se vocês estivessem lá ainda, vocês não teriam as características empreendedoras para querer sair de lá e fazer mais, né?
Então, assim, o sonho não era abrir uma empresa, mas também não era ficar lá acomodado, né? Não, sempre crescer, né? Exato. Mas não tinha... Eu saí de lá, mandei currículo pra São Paulo, mandei pra Balneário ali, mas não... As construtoras não têm muito arquiteto dentro, né? Eles terceirizam. E o escritório de São Paulo, acho que é outra realidade aqui também. E daí depois eu fiquei sabendo que eles pagam super mal. Não, em São Paulo a gente tem conheci de amigos nossos que tentaram, foram pra lá, tipo, vamos em escritórios, quero trabalhar num escritório icônico daqueles que a gente ama, aqueles bem modernosos de São Paulo, não sei o quê. Vão pra lá, mas eles só contratam porque se formam na FAO. Então, tipo... Você não chega lá com uma oportunidade. Ou você vai trabalhar com alguém só pra trabalhar, ou tu vai tentar panfletar currículo e é isso. E às vezes também é uma opção, né, pra iniciar a carreira, assim, porque vocês ficaram lá um tempo no escritório, aprenderam bastante, tiveram relacionamento e tal. Até um ponto é legal pra início de carreira e depois fazer algo com isso, né? Mas depois eu acho que começa a incomodar, né? Não tem mais pra onde ir. Chega uma hora que não tem mais pra onde ir. Aí começou a mudar algumas coisas internas, assim, começou a refletir, né? E aí, tipo, então, não tão, né, valorizando quem já tá há tanto tempo. Ok, quer fazer mudança, mas pra quem já tá entrando, né? Não pra quem tá ali há tanto tempo. Claro. Então... Isso é uma questão de gestão, né? Porque não é uma crítica exatamente a esse escritório que vocês estão, mas há muitas empresas e escritório de arquitetura. Por não saber fazer gestão e ser ótimos arquitetos, aí acabam pecando nisso. E não é só uma visão de o que eu vou fazer com essa pessoa e tal, uma visão de negócio mesmo, né? Uma visão sistêmica de fazer o negócio crescer, de ter fluxo de caixa, de ter investimento, de investir nas pessoas boas, de clima, cultura. É muita coisa que agora que vocês têm a galerinha de vocês, vocês veem que o buraco é mais embaixo, né? Aí eu vou dar feedback, mas aí eu tenho que fazer integração, mas aí eu também não posso ser amigo, mas aí eu tenho que acompanhar resultado e também não pode ser muito Essa relação acho que é uma das mais complicadas. A gente saiu de um escritório onde a gente era total projetista, com uma equipe que era colega e amigos e não sei o quê, e de repente é só nós dois. E como que lida com os funcionários? Ele não fica tão próximo e sabe como é que é essa relação, e olha o perrengue que vocês passaram todo, né? Porque foi só vocês dois durante muito tempo, trabalhando 15 horas por dia, né? Mais. Era a nossa casa, começou a contratar gente pela nossa casa e tava uma bagunça. É que foi no meio da pandemia, quando a gente começou a crescer, um pouco antes disso, quando a gente começou a trabalhar só nós dois, né? A gente dava conta do que a gente tinha. E aí foi contratou um aqui, outro ali. E era pandemia, né? Um pouquinho, tava começando a sair, a gente encontrou com as pessoas para fazer reunião, chegou a encontrar com elas de máscara e tudo. Alguns chegaram lá em casa, mas a gente marcava normalmente na confeitaria ali do lado. Sim. Isso que é muito legal, né? Fazer com o que dá, com o que tem. Tem muita gente que fala assim, agora eu vou abrir uma empresa, agora eu vou empreender. Não, mas eu tinha muito medo também. Eu não queria alugar sala, eu falava, meu Deus, não vai ter dinheiro. Não. Mas tu tinha muito medo, só que tu tinha um pensamento. Porque eu lembro quando tu estava lá no escritório, tu criticava muitas coisas que eram críticas coerentes, eram críticas que eu falava assim, pô, isso é uma crítica de gestão, isso é uma crítica legal. Sim. Então tem muito arquiteto, muito colaborador que nem vê isso, né? E vocês viam as coisas e falavam, pô, agora eu entendi que esse escritório não vai mudar, então eu tenho que mudar e sair daqui. É aprender o que fazer e o que não fazer, né? No escritório. Mas é que vocês tinham essa visão, assim, tu tinha essa visão de falar assim, pô, o financeiro deles, cara, não tá legal, olha o que eles fazem. Gestão, olha o clima, olha isso, olha aquilo. E eu falava, cara, realmente, sensacional. E aí, de uma forma fluida, vocês foram montando a empresa de vocês. Sim. Eu acho muito importante fazer estágio, trabalhar em escritório antes de abrir o seu. Tem muita gente que se forma, estagiou em um lugar e já vai abrir. Simplesmente abre o escritório. Aí não sabe nada dessa parte também de gestão, de financeiro, de administrativo, de projeto mesmo, né? Errar bastante antes de... Erra no dos outros, né? No teu. Não, esses dias eu tava enquanto é estagiária, né? Esses dias eu tava num Uber, daí conversando com o motorista e tal. Minha filha, ela tá se formando em arquitetura, não sei o que, dela quer abrir o escritório dela. Deu assim, manda ela trabalhar em todos os lugares possíveis e imagináveis primeiro, aprender tudo. Depois ela abre no escritório. Não sai abrindo escritório. Mas o que eu tava falando de abrir no escritório, tem muita gente que vai abrir escritório ou qualquer outra empresa e começa assim, vou abrir uma empresa, decidiu. Aí a primeira coisa que a galera costuma fazer, ou é o logo, quer deixar o logo bonitinha, ou o site e já sai que nem louco fazendo CNPJ. E eu sempre falo, gente, não, pelo amor de Deus, vai trabalhando, vê se dá dinheiro, vê se tem cliente. A gente rolou muito pra fazer CNPJ, ficava tirando nota pela empresa do pai, que eu sou sócia, e a gente ia enrolando. A gente pode falar sobre isso? Alguns que não precisam nota. Não, mas é o que faz a gente conseguir ter hoje em dia tá tudo certinho, caixa pra... Eu fiquei, eu acho que 4 anos no meu início de consultoria, sem CNPJ, sem nada, ganhando dinheiro assim, ó. Em dinheiro, em papel, que os clientes aceitavam dar.
E aí eles falavam, tá, Michelle, deu. Agora eu não posso mais dar dinheiro assim porque tá complicando. E pra mim também tava complicando ganhar dinheiro e não poder comprovar. Sim. Tanto é que o meu primeiro apartamento eu comprei sem comprovar renda, assim, porque eu não tinha. Sim. Aí um cliente meu, olha que eu sou muito grata até hoje, assim, ele assinou uma declaração dizendo que eu era funcionária dele lá, que ganhava X mil reais por mês, pra eu conseguir ter uma prova de que eu tinha algum tipo de renda. Aí um dinheirinho ou outro entrava na conta dele corrente, eu consegui enrolar lá o dono da construtora pra poder financiar tudo, porque foi assim. E aí a gente vai dando nossos pulos, né, como empreendedor. E aí quando vê, daí precisa... Aí eu fiz o MEI. Aí depois expandiu lá o valor do MEI, aí fiz uma empresa limitada, que a Mana foi sócia ali pra me ajudar pra poder assinar o negócio. Antigamente a gente até conseguia, né? Que eu acho que era uma coisa muito boa para o autônomo. Conseguia emitir nota avulsa na prefeitura. A gente consegue fazer 1, 2, 3, alguma coisa nesse sentido. É muito grande mas também, não vale a pena. Mas era ok, assim, tipo, era barato. Tanto que a gente emitiu muita nota pra empresa que a gente trabalhou. Mas depois disso mudaram as regras. Eu não sei exatamente o que mudou. Mas a gente foi bloqueado, porque a gente já tinha emitido muitas notas, que a gente emitia mensal, né? Mas tu podia fazer isso. Como MEI a gente não se caracteriza, então no fim tu tem que abrir uma simples no mínimo e sair metendo a cara. Foi nosso cliente também que pediu pra gente fazer, que tinha que tirar nota com o nosso nome, né? Foi uma cliente, tá na hora de cliente fazer, ela assim, a gente pode emitir a nota pela empresa, né? Que ela só dela assim, tá na hora de vocês abrirem vocês, né? Isso é muito legal, assim, eu sempre falo, os meus clientes foram meus maiores incentivadores e eles sempre me presenteavam com feedback, assim, sabe? E isso aí é legal, porque, poxa, não tá na hora de você... Dá uma pensadinha aqui, um cliente falando, né? Que era cliente grande, que até então a gente só tinha cliente pequeno. Aí depois desse veio outros maiores comercial, assim, que daí geralmente pede nota. Foi no primeiro projeto grande que a gente assinou que rolou essa conversa. E olha que legal, mas a gente tinha, né, ficava com medo, né? Não sabia exatamente. Mas vocês enfrentaram medo. Isso que é massa. Foram lá e, não, tá, beleza, vamos bancar. Porque tem um custinho para abrir a empresa, para manter a empresa. Sim. E aí é um trabalho contrário, né? Porque a gente não tem dinheiro para fazer isso tudo, mas tem que fazer. E aí tem que fazer, e aí depois corre atrás de dinheiro para mas vai enrolando, né? Vai enrolando até onde der, do que a gente medo de abrir, alugar sala, abrir CNPJ, abrir tudo, gastar tudo, né? Vamos enrolar o máximo que der, a sala ali a gente enrola até ter, sei lá, quatro pessoas e não consegue trabalhar. Mas a sala também já era uma coisa que a gente tinha saído. Já estava 1 ano e pouco, 2 anos trabalhando em casa. Começou a pandemia, não podia sair. Aí quando chegou numa altura que a gente não conseguia mais se olhar em casa. Assim, a gente precisa de uma sala, a gente precisa de uma sala. Aí a gente começou a namorar a sala. De repente a gente saiu com um contrato na mão. Foi tipo meio que na mesma semana, a gente resolveu tudo. É muito de energia, né? Eu acredito muito, assim, quando vai fazendo, vai conspirando e o negócio vai funcionando, assim. Porque vocês poderiam ficar o resto da vida como uma empresa de home office. Vocês iam aprimorar a gestão, vocês iam aprimorar alguma coisa. Mas vocês já não estavam mais conseguindo, já estava ruim ali, né? Até porque vocês não moram numa casa de 5 quartos para poder, né? Variar os ambientes, ir para um terraço. Exato, e é como se vocês já trabalham intensamente, imagina, já ficar em casa. Trabalhando intensamente, não tem nem pra onde fugir. Sim, não, eu distrago muito. Eu começo a lavar a louça, pendurar a roupa. Sim. Mas se seriado, assim. Aí dá 4 horas eu começava a trabalhar até de madrugada. Eu tentei essa semana fazer um home office pra ver se eu me concentrava em umas coisas. Eu fiquei fazendo o quê? Faxina de Natal, esse tipo de coisa. Mas se vocês não tivessem dinheiro ou coragem, ia estar lá até hoje. Eu tava falando agora também, agora um pouco, né, sobre isso com o Felipe Neto. É muita questão de comodismo que as pessoas têm. E aí elas ficam ali de vitimistas, né, no mimimi, tipo assim, não vou alugar sala, é caro, vou continuar aqui, tá ruim, mas eu fico reclamando. Daí acho que eu olhava pra ir para o escritório, daí não sei o que ia ser pior, porque também não ia conseguir ficar em casa com pouco trabalho, pouco dinheiro e começar a desesperar, começar a mandar currículo, daí ia voltar. Justo, mas é muito porque, né, vocês são assim, a gente é assim. Então, assim, a gente tá numa área, quanto mais a gente trabalha, mais a gente ganha, graças a Deus. Em 2 termos, né? Do ponto de colocar mais projeto para dentro ou de aumentar o valor de projeto e achar outra forma. Ou começar a ensinar o que a gente faz. Então tem várias possibilidades. Sim, da cursinho. Da aulinha, da cursinho. Começar a vender apostila. Vender Instagram. Vender book. Vender curso. Isso é uma coisa que a gente não conseguiu entrar ainda. Essa coisa de mostrar a cara no Instagram, que até tenta de vez em quando, mas... Mas o Instagram de vocês é muito bom, assim. É gostosinho de ver, porque vocês acharam a essência de vocês de não botar a cara, mas... Mas ainda falta alguma coisa. Nosso feed tá só projeto, pouco, mas agora vai entrar uma menina, ela mandou mensagem hoje pra fazer o contrato. Que legal. Aí, a gente não consegue achar ninguém pra nada, assim, né? Não. Aí agora o da mídia a gente conseguiu, mas ela também tinha dado uma sumida. Aí eu falei, não vamos pressionar que é a nossa única opção, né? Posso começar não sei quando? Pode, quando quiser.
Aí agora ela vai... Contando que comece. Não desiste. Eu não sei se a gente se afastou um pouco do mercado para entender o que está acontecendo, porque depois da pandemia e tudo mais. Mas, gente, nos últimos... Quando a gente trabalhou, quando a gente estagiou, entrou numa coisa, tinha 2, 3 faculdades de arquitetura na cidade. Hoje tem 7 e, tipo, não tem estagiário? Tanto não tem que... Ou eles não querem. E olha que legal, falando de perfil de empreendedor, né? A Drica, que é uma amiga nossa e também tem escritório de arquitetura, também é nosso cliente, ela começou a ver que não tinha isso e começou a ver que quando surgia alguma alma que faz arquitetura, mas que não tinha conhecimento ou experiência, ela pensou assim, poxa, vou montar um negócio, vou eu pegar esses estagiários para desenvolvê-los e ensinar tudo que eu ensino para os meus aqui que dá certo. Porque os estagiários da Drica, né, costumam ficar um tempo lá e tal, então ela ensina o sistema, ela ensina como atender cliente, como funciona a dinâmica de um escritório. Treinamento de estagiários. Como se fosse como é que a gente contrata esses estagiários? Depois eu passo contato ali pra vocês. Muito legal. Porque daí quando a pessoa quer estagiar, não consegue estágio, daí ela vai pra esse treinamento e... Tem isso também, e vocês também podem contratar e fica uma semana lá treinando com ela. Então fica numa imersão com ela, grudado com ela ensina tudo, de tudo, o que ela ensinaria para ficar no escritório dela. Então tem match com vários outros escritórios. Mas a gente tem um monte de viciozinho até do escritório que a gente trabalhava, que tinha ISO, tinha não sei o que, então tem um monte de coisa que eu acho que é muito padrão nosso, ou de quem já passou por essa rede, porque eu sei que isso daí é uma coisa que já disseminou entre metade dos escritórios da cidade, que já trabalharam lá naquele escritório, que foi um dos poucos que teve ISO, então tinha um monte de regrinhas e coisas que a gente leva até hoje. Até na faculdade mesmo, sabe? Tipo, a formatação de pasta dos projetos de faculdade eram organizados daquele mesmo sistema. Então, até hoje, a gente aprendeu desse jeito e leva. E aí, eu não sei se uma outra pessoa treinando essa pessoa funcionaria para a nossa formatação, né? Da formatação especificamente, eu imagino que não. Mas dos sistemas, a forma de usar sistema, a forma de tratar cliente, a forma de acompanhar projeto, a forma de dar feedback para o gestor, a forma de entender como funciona uma obra. Educação. Proatividade. A educação. Proatividade. Como atender o telefone. Porque, gente, é básico, mas não é. As pessoas elas não sabem mais se vestir para ir trabalhar, elas não sabem mais atender, se portar. Muita gente, né, até dessa geração nova, não entende mais de hierarquia, ele também não consegue trabalhar respeito, bem. a forma que lida. E é muito complicado, porque são as pessoas que estão chegando para o mercado de trabalho hoje e, claro, tem empresas maiores que conseguem parar o fluxo para treinar. Agora, no escritório de vocês, né? Vocês passam por isso, entra alguém. Vocês conseguem dar atenção full time pra pessoa? Óbvio que não. Agora que a gente montou um esqueminha de padrões, de padronização, de explicar como é que funciona o escritório. A gente fez um treinamento geral. Antes entrava e, a gente molha as plantas. Teve essa passagem. Minha irmã economize no papel toalha do banheiro. 2 folhas é suficiente pra secar a mão, pelo amor de Deus. Mas é coisa básica, só que assim, em todos os meus clientes isso acontece. Aí sempre vinha assim os donos da empresa, meu Deus, Michelle, vamos fazer alguma coisa pro pessoal cuidar do banheiro, pro pessoal isso, pro pessoal Sim, cara, o espelho, o chão, né, tu pisa no chão, caga o escritório inteiro, ai, isso me irrita muito. Básico. Isso que são 4, 5 pessoas, né, no meu também. Mas agora pra gente ver como a pessoa não tá focada naquilo. Eu falo, não, presta atenção no que tá fazendo. Eu lavo minha mão, pego uma folhinha. Secou, tá bom, mais uma. Cara, se a pessoa pega 5, a pessoa não tá focada no que tá fazendo. Se ela lambança todo o chão, espera, ela não tá ali presente no momento. Exato. E também tá cagando pro preço do papel toalha que tá caro pra caramba. Não é nem o preço, é ficar enchendo o negócio ali, sabe? Ai, não sei. E eu sempre falo assim, a vida de empresário é isso, né? Às vezes a gente tá lá fechando negócio, fazendo projeto, apresentando. Às vezes a gente tá lá, literalmente, eu no meu caso, tirando privada. Exato. Tirando lixo, trocando os papéis. Mas é um escritório pequeno, a gente não tem uma copeira, uma faxineira todos os dias pra fazer um pessoal de manutenção, de não sei o que vem ali. Mas mesmo se tivesse, ou tu resolve na hora, sim. ou tu resolve na hora. Não peça, né? Pra tirar lixo não peça, mas pô, acabou o papel, troca, né? Só que às vezes parece que a gente que é funcionário do... A Drica tava falando assim, tem coisa que eu me recuso a pedir pra faxineira, assim, que claro, vai faxineira volta e meia, mas pô, o dia a dia, vamos colocar uma tarefinha pequena pra cada um pra que a gente mantenha o ambiente organizado, sem pó. É pra todos, né? Não é só pra gente, não é, sabe? Mas tipo, pô, eu tenho um monte de coisa pra
pra ficar lidando na rua, tem cliente pra atender, tem obra pra visitar. Preocupação. E aí, tipo, eu tenho que voltar ainda pra tirar o lixo, pra fazer não sei o que. A Cris que tira o lixo, né? Essa incumbência ela já assumiu de Mas olha que vez. engraçado, né? Diz muito também do perfil de vocês. A Amanda falou agora, eu não peço pra tirar o lixo, mas é vocês que tiram o lixo dos outros. Exato. E aí, por que os outros não podem tirar o lixo de vocês também? Porque eles são arquitetos pagos pra fazer projeto, não pode tirar. Aí eu já... Aí tu é dona da empresa, paga pra tirar o lixo do arquiteto. Mas acho que mas é a referência geral, sabe? Tipo, a minha primeira chefe no escritório lá, que era a coordenadora, minha coordenadora no caso, falou que o primeiro estágio dela, a arquiteta lá, o chefe dela, levou ela pra uma obra que tinham comprado as telhas na cor errada e fez todos os funcionários pintarem a telha antes de pendurar no telhado da casa. Que comprar a telha marrom e era pra ser branca, daí tipo, foram lá e pintaram a telha, ficou a equipe toda, os estagiários, os arquitetos, todo mundo. Não, sabe? É pau pra toda obra, não é? É assim que... Tá, não é lixo. Mas tu entende a lógica? Assim, tu tá colocando um mito ali no lixo, sendo que tu tira o lixo, o papel. Não, entendo. Naquele outro escritório que eu trabalhava antes de trabalhar contigo, acho que era... Mas aí já tinha, tipo, uma equipe formada, acho que a gestora, a coordenadora tirava. Porque daí o chefe lá nunca tava no escritório. Eu, como tô no escritório, eu tiro. Mas se a gente estiver sempre na rua, talvez quando a gente tiver ali uma pessoa, né, só um gestor, coordenador, podemos negociar de manter o escritório limpo. No meu, sempre foi assim, agora, quem foi no escritório aquele dia trabalhar, sai, tira o lixo. Eu tô sempre lá daí. Mas é algo que, assim, se eu posso fazer, todo mundo pode fazer, né? Eu penso nessa lógica. E o escritório é pequeno, então eu sempre quero pessoas que tenham um escritório e tratem o escritório como se fossem donas. Vai ser ótimo todo mundo ouvindo a nossa conversa. Eu já quero que ouça, já é aqui um treinamento indireto. A pessoa podia oferecer, né? Não quero assistir. Pegou indireto? Não, mas a gente oferece ajuda, mas também acho tem que coisa que eu oferecer. acho que... Mas é que tem coisa que, às vezes, a gente até... Eu, principalmente, né? Fico comparando, assim, e eu vejo muitos clientes compararem, assim, também. Tal pessoa não faz tal coisa, tal pessoa não pensou de tal jeito, tal pessoa não viu aquilo. Eu falo, justo, mas tá tão coerente com o cargo dela, com o que ela faz, que ela não vai ver mesmo, né? Ela não é líder, ela não é você, ela não vai ver. Não espere isso dessa pessoa. Não, mas não vê mesmo, não vê nada. Não vê. Só que pra mim ainda hoje, né, depois de 15 anos trabalhando com isso, é difícil de aceitar. Eu falo, cara, como é que não viu que comeu o negócio, caiu o negócio no chão e passou com a rodinha da cadeira em cima? O arroz na pia. E passou o arroz na pia, os pingos de café no chão. Não, eu sou daquelas que aconteceu isso esses últimos dias que a gente foi lá pro escritório, aí tava comendo lá um folhado, não sei o que, caiu. Não vai ver que caiu, não vai ver que caiu. Não. Aí eu gastei o negócio, peguei o negócio, virei, joguei no chão. Vai passar a rodinha em cima. Ai, não vai, eu vi. Não viu, vai passar, já tá aqui, tipo, não... Eu vi, no cantinho. Eu vi, depois eu... Não, mas aí depois vai esquecer que ele vai passar com a rodinha que tá do lado, em cima do negócio e vai grudar pra sempre. Não. Mas tem coisa que eu não vejo, as plantas esquecem de molhar. As plantas esquecem de molhar. A relação aqui, né, é que assim, a gente tem que literalmente se preocupar se vai ter dinheiro para pagar as contas, se a gente vai vender, se os projetos vão ser entregues com qualidade, com segurança, com cliente satisfeito, aí a gente tem que se preocupar com essas coisinhas. Mas é o pré, triste, é o né, pós, é um monte desabafar. de coisa, sabe? Não é só isso. Então... eu também, essa foi a minha interpretação. Pegou limpo, deixa limpo. A tampa do micro tá dentro, tu usou, tu lava, tu não deixa ela ali suja, suada. Não é? Mas é verdade. Tu quer que limpa? Exatamente. Não, e é verdade. Aí o que eu tenho trabalhado muito na minha equipe agora... Essa semana das mensagens pro resto revoltada, assim. Não vou falar. O que eu tenho trabalhado muito na minha equipe agora é que, assim, essas coisas são questão de detalhe, sabe? E detalhe importa. Então, assim, eu virei a chata do detalhe agora, a chata da estética, a chata de tudo, porque, meu Deus, era uma pasta de cada jeito. Bom, não, mentira, as pastas não, as pastas tem que admitir que estão bonitinho, mas os documentos, um documento de cada jeito, com fonte diferente, sem timbrado, sem... Aí tu abria e fala assim, que coisa horrorosa, eu não quero nem ler essa... Vê aqueles comunicados em Comic Sans, assim, sabe? Tipo, não, isso a gente não usa mais, graças a Deus eu aprendi que eu aprendo as coisas também. Sim. No início eu acho que luz verde é bonita, acho. A gente até do governo federal vem com documento assim, às vezes online, com a fonte de... Só que parece besteira, mas é técnica de produtividade, né? Sim. Quando as pastas estão assim, porque, uma norma regulamentadora informou que era melhor, não é só pra ficar bonito. É pra ficar funcional, é pra facilitar a vida, né? Mas se for que tu aprende, como é que faz as pessoas aprenderem? Porque a gente fez um treinamentinho lá, a gente fez um PowerPoint todo bonitinho, nananana. Pergunta se alguém tá seguindo aquilo.
Então, eu aprendi de nomenclatura, de molhar as plantas, tem uma que molha, fofinha, o resto não. De arrumar as coisas, cara, a gente ficou horas lá falando. Cuidar dos detalhes. Não vou citar. Ninguém segue, mas não, a nossa equipe é legal. Mas Sim, eu não aprendi... podemos falar mal. É que são pessoas específicas. Eu aprendi que a maioria das pessoas aprende por repetição. Então, não adianta fazer uma reunião só. Por exemplo, a gente faz reunião toda sexta com a equipe. Então, toda sexta eu falo a mesma coisa de uma forma diferente. E aí, agora, além de tudo, a gente colocou essas coisas que eu quero que a gente fortaleça no ano que vem, como a estética, eu coloquei nas OKRs. Então, a gente tem um objetivo, né? O que é OKR? Para leigos. Eu até sei, mas a sigla... O OKR é uma forma, né, um método da gente fazer gestão por resultado mesmo, com indicadores que vão mostrar, através de um númerozinho, que a empresa está indo no caminho que a gente quer. Então, por exemplo, assim, se eu quero que a gente se comunique mais no ano que vem, eu vou colocar algum indicador na minha empresa relacionado à comunicação. Se eu quero que a gente venda mais, eu vou colocar algum OKR, algum objetivo específico relacionado ao comercial, a vendas. Se eu quero que a gente tenha mais contato com o cliente e retenha o cliente, eu vou colocar algum objetivo estratégico para isso. E isso é o que a gente faz lá dentro, e isso é o que a gente vende para os clientes também, porque isso reflete a performance da empresa e a performance de cada colaborador. Então, tem muita empresa que fica insistindo em, eu vou fazer avaliação de desempenho para ver se a pessoa está performando bem. Eu falo, cara, eu não quero saber se a pessoa está performando bem, eu quero saber se a empresa está performando bem e se tem alguém ali que se destoa. Aí essa pessoa a gente vai fazer alguma coisa com isso. Então, os OKRs, a gente trabalha em curtos prazos de meta. A gente trabalha ali os 3 primeiros meses, por exemplo. E aí a gente define esses objetivos e esses mensuradores. E vai vendo toda semana se está atingindo. Então, toda semana a gente olha para eles para ir mudando a rota. Aí terminou o trimestre, a gente pensa assim, esses aqui a gente atingiu, fizeram sentido, a gente cresceu mesmo. Agora no outro trimestre, será que a gente mantém? Será que muda o número? Será que muda o objetivo? O que vamos fazer? É como se a gente tivesse 4 planejamentos estratégicos por ano, a cada trimestre. E aí isso aproxima a gente de chegar lá no final. Então, por exemplo, no ano passado, o nosso objetivo maior era... como é que a gente escreveu mesmo? Dominar a casa. Não. Como é que era, gente? Dominar o quintal de casa. O que a gente queria entender? Que a gente queria deixar tudo que a gente já estava bem redondinho, bem perfeito. Não era um ano que a gente ia fazer coisas extravagantes em termos de mudar grandes coisas ou trazer muito cliente e tal. A gente realmente queria arrumar a casa. E aí, esse arrumar a casa, o que era? Arrumar nossos processos. Isso, o objetivo, né, era arrumar a casa. Arrumar o quintal de casa era de outro cliente. O nosso era arrumar a casa. Quais eram os mensuradores? A gente ia fazer as nossas reuniões bem certinhas. A gente ia inserir treinamentos constantes para a equipe. A gente ia inserir playbooks. Então, a gente criou o processo, né, playbook, que é o nome que está na moda agora de manual, de tudo que a gente faz. Então, tudo que eu faço e fazia, eu consegui escrever e a equipe também para replicar para outra pessoa. Então, isso faz com que hoje várias pessoas da equipe saibam o que eu faço e possam fazer também. Então, assim, é claro que eu explico para alguém, só que aí tem um manualzinho lá que vai dar passo a passo de como a pessoa tem que fazer. Não é só um checklist, é um escrito mesmo de como fazer tal coisa. Por exemplo, num plano de cargos e salários. Eu tenho que fazer isso. Tem um checklist. Mas como que eu vou fazer isso? Então, tem detalhado tudo isso. Com print de tela do sistema, com um monte de coisa, para que alguém, uma hora que pegue, fale assim, beleza, a minha já me explicou, mas agora eu vou pegar o manual e vou seguir. E isso fez com que eu tivesse uma liberdade maior de tempo e que eu conseguisse ficar em outras coisas mais estratégicas. Que é o que eu tento vender pra vocês o tempo inteiro, né? Pega a ajuda da Adri, que a Adri vai fazer isso com vocês vão conseguir ficar muito no estratégico. Porque esse dia a dia de acompanhar projeto, de acompanhar detalhes, acompanhar a criação, tem que ser feito, mas tem que ser feito de uma forma sistemática e mais estratégica. A gente usa checklist pra isso. A gente começou a fazer, que daí a pessoa tem que fazer etapa de criação, ajuste, o executivo tem um checklist, tudo que ela precisa fazer, pra gente não precisar ficar revisando 10 vezes o que faltou. E tudo que acontece no meio do caminho a gente vai inserindo também no checklist, né?
Sempre tem alguma coisa nova, sempre tem alguma coisa que falta. É que o nosso é mais objetivo, acho que o trabalhar tem que fazer isso, botar a porta, botar não sei o quê. Aí no checklist ali a pessoa sabe o que tem que fazer, não esquece nada. E cada errinho, cada coisa que acontece na obra ou no projeto, a gente vai adicionando ali pra... Sim. Mas por que a gente começou a falar disso mesmo? Que daí eu comecei a explicar. Nossa, eu perguntei o que é o OKR. Organizar a casa. Mas é que eu só queria falar de OKR. Era o OKR. Foi ficando longo, eu já esqueci até o que tu resumiu. Era o que era o OKR que a Cris perguntou pra explicar pros leigos. Tu tava falando de organizar a casa. Antes disso? Que a gente tava no escritório de vocês, e que daí eu falei que a gente poderia botar uma OKR de alguma coisa pra... Não, que tu era bagunça. Tava fazendo o OKR. Quem é que tira o papel, não tira? Tu fez um OKR na tua... porque tu perguntou assim, como é que tu faz para as pessoas aprenderem. E aí eu falei que é repetidamente. Bem louco o processo. E aí eu faço repetidamente, e aí eu faço, nessas reuniões, eu falo várias vezes de forma diferente, e a gente criou a pílula do conhecimento, que daí a gente passa alguns conhecimentos específicos para a equipe. E nessa reunião eu pego assuntos correlacionados com o que a gente quer e que a gente colocou na OKR, por isso que eu falei de OKR. Então a gente determinou na OKR, desse ano que a gente ia arrumar a casa, como que a gente vai arrumar a casa. Então o tempo inteiro eu fico batendo na tecla de estética das planilhas, de estética dos documentos, de estética de entrega de proposta, de PowerPoint, de qualquer coisa para os clientes. Vocês não tem um padrãozinho? A gente tem. Vamos arrumar as coisas, porque a gente tem padrão de tudo. Agora a gente tem esses padrões, mas como a gente contratou o André, ele fez uma apresentação pra gente, assim, de PowerPoint das... Mas é que vocês fazem um tipo só de apresentação pro cliente. A gente faz um monte de apresentação de treinamento. Então, assim, imagina eu fazer um treinamento de liderança, de comunicação, disso, usando só o mesmo padrão. Mas a gente tem vários documentos, tipo de ata de reunião, tem não sei o que, tudo é formatadinho, tem os seus arquivos originais, cada um copia e faz as suas cópias e vai trabalhando em cima daquilo. Aí a gente tinha uns, outros não. Aí a gente chegou no ponto de, não, é muito importante que a gente tenha de tudo. E aí a gente ficou o ano inteiro montando playbook, montando tudo bem específico para isso. Claro que isso aí não vai alavancar a empresa para um outro nível, mas vai garantir que a gente fique cada vez mais organizado e produtivo. Sim, vai bem mais rápido, né? Não precisa ficar querendo vai bem mais rápido. Por exemplo, entra na nossa empresa, sei lá, uma pessoa a cada 2, 3 anos. Cada vez que entra, a cada 2, 3 anos, a gente apanha no processo de onboarding que a gente mesmo desenhou. Por quê? Porque é um processo que a gente não fica revisando o tempo inteiro, porque entra gente, né? Então, assim, cada vez que entra, aí a gente já fala, agora vamos planejar, vamos revisar o processo antes para ver se isso vai fazer sentido para aquela pessoa. Então, é muita coisa que tem que melhorar e como a gente é uma consultoria que faz isso para os outros, a gente tem os processos padrões dos clientes e os nossos. E tem diferença. Então, assim, é muita coisa para fazer gestão junto, né? E aí, como a gente estava falando antes, eu não aprendi isso na faculdade. Eu fui aprendendo com os clientes, fui aprendendo a fazer gestão, curso, mexendo em sistema. E aí eu vi que outra forma de... Respondendo ainda a tua pergunta. Uma outra forma ainda de fazer as pessoas aprenderem é sistematizando as coisas. Tanto colocando em processo, quanto colocando num sistema mesmo, num softwarezinho que fica mais fácil dos processos se perderem. Porque uma coisa é a gente criar processo, outra coisa é garantir que as pessoas sigam. Então, assim, tem pastinha, todo mundo usa daquele jeito. Aí, tem vezes, por exemplo, nos feriados, nos últimos, eu fiquei 3 dias inteiros em cima do nosso drive para deixar ele perfeitamente atualizado e bonito. Mas é que não foi sempre assim. O teu não tinha... No nosso, a galera entra e já é sempre foi assim. Tem a pasta da bagunça, inclusive. Vocês tentaram botar depois. Claro, porque eu odeio o processo. Eu odeio essas coisas. Só que daí eu tive que me mudar para que a galera visse o exemplo e fizesse também diferente. Não, a gente já montou... Como a gente ficou muito tempo, né, no outro escritório, a gente já montou o nosso já bem padronizadinho, tudo certinho, pasta de projeto, pasta de... Gente, a área de trabalho, meu computador, vocês iam pirar. Toda semana eu tenho que fazer uma limpa. A área de trabalho, cada um pega, vai baixando, abre na hora e depois esquece o que tá ali. Também são assim, então. Mas a gente tem dentro do próprio servidor, a gente tem tudo, tem a pasta que é temporário, que é a pasta da bagunça, daí de vez em quando a gente vai lá e dá uma deletada. Mas justamente não é pra ter nada lá dentro que seja... Sim, e aí o que eu entendi, assim, como eu ficava muito na operação, né, eu não tinha tempo de olhar essas coisas. Então, assim, a vida ia acontecendo. Aí quando eu via eu não conseguia fazer alguma coisa de gestão, quando eu via eu não conseguia fazer
alguma coisa de organização de documentos, porque eu tava sempre em cliente, que é o que vocês vivem, né? Nós também. A gente começou a fazer o Trello e meio que morreu. A galera usa, a gente ainda tem que alimentar, porque não dá tempo, né? Aí tem que entregar projeto, mas você também tem que fazer o Trello, tem que fazer proposta, tem que fazer contrato. Aí tem é montar esses processos, porque, tipo, eu não posso pegar um processo exatamente de algum escritório, ou como referência, ou de comprar um template pronto de Trello, que for, sabe? Tipo, dessas plataformas. Cada escritório funciona de um jeito, cada escritório precisa de umas demandas. Da mesma forma que a Cris, ela pegou aquilo dali e começou a montar. Aí assim, tá, mas isso vai gerar o resultado final que a gente espera? Como é que vai funcionar? Chegou numa altura, ela pegou e desfez tudo, porque a gente viu que não ia chegar em tal lugar. Lembra? Que mudou a forma de montar todo ele. Tava por etapas, que nem você tinha falado, põe por etapas, só que daí a gente resolveu botar por cliente, que daí cada cliente tem a sua fase, daí a gente botava o prazo da fase pra depois gerar aquele cronograma inteiro que a gente queria. Tem o nome lá do... Que a gente gosta dessas, tipo, uma linha do tempo, né? Mas, mesmo tipo assim, a gente tentou, toda a equipe, deu, voltou e fez, quem agora que tá funciona. dominando o quê, quando que vai ter trabalho, quando que vai estar com espaço livre de novo. Mas a gente não alimenta, né? Tipo, tá bonitinho agora. E daí a gente falou, vamos pagar... Isso é só contigo, você não... eu faço, agora não usa, né? Eu não sei nem minha senha do login. Mas fica aqui é cronograma, quer ver o cronograma, tá lá? Viu aí, não é exemplo? É só alimentar, é só entrar. Tá feito. Não, é porque assim, a gente às vezes coloca problema na plataforma, no sistema, só que às vezes a gente não sabe mexer. Então, por exemplo, o Trello, meu Deus, ele dá pra colocar tag, ele dá pra correlacionar um monte de coisa. Fiz o Trello inteiro. Ai, já vi isso Monday. Vai fazer então. Tem tudo e todos funcionam, só que todos funcionam, o problema não é o sistema. Mas aí tem template pra tu baixar, daí tem não sei o que pra tu baixar, que daí cada um vai se formatando de um jeito, que não né? baixa nada o das antigas, um software na nuvem. Não, mas é o template, daí tu instala ele. Não. Tu vai instalando coisas lá dentro, não são tipo gadgets. Prontos, mas são bem completos, assim, o nosso é bem mais claro que não, tu entra ali no site trello.com, faz teu login, aí já tem os templates. Aí vamos voltar tudo para Excel? É um modelinho que tu clica ali e aquele modelo já aparece na tua tela, tu não baixa nada, ele aparece ali pra ti, tu rouba ele de... Mas eu vi, eles são bem completos, assim, os que eu vi de arquitetura. Mas é que ele carrega, então o baixar é o carregar. Eles vão ser incompletos porque eles foram feitos para outras empresas, então assim, a gente sempre tem que entender a nossa realidade e adaptar. Tipo assim, lá na consultoria a gente não usa mais o Trello porque ele ficou um pouco limitado pra gente. Já que a gente ia ter que pagar o Trello, a gente resolveu pagar o Airbox, que é a consultoria, uma empresa de software de um colega meu que era consultor, ainda. Então ele montou esse modelo de software para consultoria. Ou seja, tu consegue inserir lá desde o prospect até a entrega do projeto, e o cara consegue avaliar, e tu tem Kanban, e tu tem um monte de coisa. Só que paga por pessoa. A gente paga por pessoa, só que assim, pra deixar ele mega usual e funcional, foi um ano inteiro, esse ano inteiro estressando, fora os 2 anos antes que eu já pagava e a gente usava meia boca. Só que assim, eu tenho uma visão de como fica bom, e aí a gente constrói, e aí não fica tão bom. E aí quem tá na operação ali mexendo todo dia, vai melhorando ele. Então assim, a Dori, que é uma colaboradora nossa, que é muito crítica em processos, o tempo inteiro ela fala, não, vamos melhorar aqui. Não, agora ficou muito... chato de mexer, agora ficou melhor. Então, assim, o tempo inteiro vai moldando, sei lá, tira de tarefa e coloca pra checklist, deixa uma tarefa só, tira menos. E aí é um processo de aprendizado diário, literalmente. Não, a gente também vai trocando as coisas. Os próprios processos nossos, assim, tipo, porque antigamente a gente seguia um guia que passavam, jogavam na nossa cabeça, mas sai claro. Daí a gente fazia. Hoje em dia a gente reformulou aquilo. Só que cada projeto, cada cliente é um caso diferente e sempre vai ser reconstruindo aquilo dali. Sim. Aí tem uns que a gente condensa um monte de etapa, porque tipo, chega ali o cara do comercial, que quer um projeto em 10 dias, 15 dias, que é não. Não, e muda uma etapa, ele tem que mudar as outras, porque daí a gente começou a... Pra ter aquele... o gigante, né? O negócio gigante lá. Aí tinha que botar todo mundo. Daí a gente, então vamos convidar todo mundo. Daí a gente testou o Trello pago, botou todo mundo. Aí quando saiu o pago, a gente tinha que pagar pra todo mundo. Daí ia ficar muito caro. Daí eu comecei a excluir todo mundo. Aí a gente pagou pra nós e dá pra convidar pessoas. Daí a gente começou a convidar as pessoas. Aí só pode convidar pra um quadro. Aí teve que juntar tudo num quadro. Aí agora funcionou. Tudo isso pra não pagar, né? Mas é porque eu quero só uma... Olha o preço do dólar, amiga. Só eu quero ver o negócio gigante lá, não precisa os outros, entendeu? Aí, no fim, a gente tá pagando nós dois, e deu pra botar todo mundo lá, só que agora a gente tem que preencher. Aí tem lá 20 projetos. Famoso chuncho. Aí mudou essa etapa aqui, daí já muda outra. Aí tem que ficar atualizando todas as etapas. Daí a gente não tem tempo. Aí agora a gente vai...
queremos contratar uma pessoa, a gente vai ver se a gente faz uma consultoria com uma arquiteta gestora, pra ver se a gente tá fazendo certo, se a gente tá usando o programa certo ou se usa outro, porque senão fica muito sempre vai ter coisa pra melhorar, mas por exemplo, o gráfico ali do Gantt, né, ele já é uma ideia mais antiga, porque daí tu muda um negócio, atrasou, tu tem que mudar tudo. Sim. No método ágil que eu amo, são reuniões que a gente faz diariamente, semanalmente, pra planejar, e aí depois que vai colocando os outros prazos. Mas é que você fechei um projeto hoje, pra quem que vai? Pega aquela linha do tempo, vejo quem tá com uma brecha, ou o que eu posso mexer livre, né? E botar a pessoa ali. É pra isso que a gente queria. Então, é que na metodologia ágil, a gente não trabalha assim, chega e vai empurrando. A gente trabalha com planejamento quinzenal, que aí é uma sprint a cada 15 dias, que a gente aloca tudo que vai colocar lá e deixa outras coisas na fila. Uhum. É mais ou menos o que a gente faz hoje. A gente já faz o serviço ágil, porque assim, essa semana joga... Sai desse projeto, vai pra esse, é verdade. E aí fica todo mundo sempre correndo atrás. Fica a equipe toda fazendo assim, ó. Mas é muito bom, né? Só que não. Porque a gente... porque o nosso projeto são projetos muito longos. E a gente quer tentar deixar uma pessoa nele do início ao fim. Uhum. Então eu ponho todas as etapas lá. Porque se ficar de 15 anos, então agora tu vai trabalhar nesse, depois você vai trabalhar naquele, a pessoa cai de paraquedas no projeto. Final de ano, projeto comercial. Na vida, não adianta. É muito tudo pra ontem. Mas tem que ter um negócio ali e vez ou outra tu puxa um pra cá, puxa um pra lá. Mas fazer isso sempre, agora a pessoa que não participou da criação, não participou de nada, cair naquele projeto é ruim. É que agora também vocês estão tendo uma equipe mais estável, né? Dá pra contar. Sim. Mas quando tem muita rotatividade, assim, realmente vai ficar muita coisa na mão de vocês. Uhum. E isso, de novo, né? É liderança, assim, a gente saber o que a gente tem que fazer na empresa pra que a pessoa fique ali com a gente mais tempo. Ou o tempo que fique, mesmo que seja curto, seja produtivo, que a gente não fique gastando dinheiro em treinar ela, sendo que ela não tá dando retorno, ou treinar ela e daí não manter ela ali, e aí ela vai para outra empresa, e aí vocês treinaram ela pro mercado. Sim, não, isso não queremos, eu falo, não vai nos deixar, né, as pessoas específicas. E o que vocês têm, método de gestão, técnica para pessoa... Você não vai nos abandonar, né, nós somos tão legais. Por favor, não vai embora. Por favor, não vai. Não, mas a gente tem que fazer esses, a gente tem que, volta e meia, a gente tem que as pessoas conversam o que tá achando, que tem que melhorar. E daí... Podia ser mais frequente. Mas o que vocês fazem de fato, assim, que vocês consideram uma técnica de gestão, um método de gestão, que vocês falam assim, pô, isso é um negócio legal que eu faço na liderança, a cada dos dois. A gente tá... Pega essa câmera aqui. No momento a gente quer sobreviver a 2022. Depois a gente vai resolver essa parte. Falta 3 semanas. Não, e a gente tá aqui participando de um podcast. Lananã. Não, eu acho que tipo, que nem. Não tem muito. Gente, da conta, ó. Gestão, mas tipo assim, a gente conversa, não, tô ferrada, preciso roubar a fulana ali pra me ajudar nisso. Eu pego ela, tiro esse projeto da outra ali que tá atrasada, passo pra ela. Então, tipo, a gente remaneja assim, então esse projeto aqui tá parado, vou pegar esse, vou botar esse, vou atrasar esse. Isso a gente tenta fazer as conversinhas ali de ver como é que tá, e feedback, Esse início ali que tu falou, ele é uma carinha mais de gestão de projeto, né? Pra que o projeto não atrase, tal. Agora o que tu falou ali a gente faz umas conversinhas, feedback, não sei o quê. Isso é, sim, técnica de gestão, a gente não pode subestimar, porque é o que faz as pessoas dessa geração, nesse momento que a gente está ficarem na empresa. Uhum. O valor, o dinheiro, o salário não é o primeiro fator de verdade. Mas sim o sentimento de pertencimento que a pessoa tem na empresa. E esse sentimento de pertencimento a gente dá como? Dando voz para ela, deixando ela participar do processo. Então essas conversinhas, se elas forem bem articuladas, tem altos efeitos. Mas hoje a gente nem sabe direito como é que foi que aconteceu, o que aconteceu, mas tipo, antigamente, eu não sei, a sensação que a gente tinha é que a gente era muito autônomo fazendo os projetos no escritório que a gente trabalhou. A gente tinha muita liberdade para fazer tudo, sabe? Tipo, a gente não tinha uma pessoa em cima da gente olhando minúcia por minúcia, sabe? E hoje em dia, tipo, eu tenho que fazer tanto a gestão do escritório, quanto a lidar com o cliente, eu tenho que fazer o acompanhamento dos projetos, ou o lançamento dos projetos, mas ao mesmo tempo eu ainda tenho que resolver os projetos, porque tipo, eles não têm essa segurança de saírem resolvendo tudo sozinho e a gente não tem que se preocupar com isso. Então tem... Mas é bem diferente, quem assim. Quem tá ali mais tempo já tá tendo essa autonomia, assim, tem gente que a gente passa e tipo, deixa trabalhando. E uma coisa que eu também acho que às vezes é legal dali da gente é a gente ser meio... A gente não tem aquela cara de chefe de, tipo... É o que eles falam, assim, esse feedback. A gente é muito brother, assim. É aquela coisa que a gente também fala, não dá pra ser tão amigo, porque depois... Mas a gente não é, mas a gente tá... É muito disponível, assim, sabe? Pra eles chegarem, falar sem medo, assim, até a
A menina que saiu lá das redes, ela falava, cara, esses foram os melhores chefes que eu tive, assim, de não ter medo, vergonha de perguntar, de falar, de sentir que é próximo, assim. Então, senta todo mundo junto ali na mesa, todo mundo conversa, então... Mas vocês entendem que isso é uma forma de fazer gestão? Pode ser. Não parece, mas porque quando a gente fala de cultura, é uma cultura instalada já na empresa que vem dos donos, né, dos sócios, e que fala assim, não, aqui vai ser assim. Aqui vai ser uma cultura leve, aqui vai ser menos hierárquico. Ali foi sendo, não foi? Mas justo, é perfeito, porque daí é fluido, né? Orgânico, assim. E eu gosto muito desse termo orgânico, porque tudo que é feito de forma orgânica, ele tende a ser mais natural, mais fluido, mais espontâneo, e aí as pessoas agarram mais. Porque elas falam assim, pô, que legal que vocês são os melhores chefes. Agora imagina se vocês fossem carrascos tentando se fazer de queridões, não ia colar. Só que sempre tem que ter esse meio termo, né? Entre cobrar e ser queridão, entre ter milhões de técnicas ou deixar o negócio mais fluido. Porque quando a gente fala assim, a gente era mais autônomo quando era estagiário, não é porque a empresa tinha uma cultura de, damos autonomia. É porque a empresa era esculhambada, não tinha ninguém pra ficar ali em cima de vocês, ou não queria pagar ali também mas foi muito mais um processo diferente, a forma que a gente também cresceu, aprendeu, estudou, fez outras coisas. Mas é porque eram vocês... E a gente foi sendo solto devagarinho e foi, a gente trabalha bastante tempo. E era porque eram vocês. Eu lembro que a Amanda sempre falava por isso que eu nem lembro não como quero é que foi esse estagiário. start, Estagiário me dá mais trabalho do que eu fazer. Nossa, eu passei anos ouvindo ela falar isso. Às vezes a gente tá ali... A gente fica puto, um olhando pra cara do outro assim, pô, mas cadê o estagiário pra fazer isso, sabe? Tô eu ali montando uma apresentação, tô eu ali fazendo porque senão passa coisa, tapume. tipo, pô, tem que ficar... Esses dias eu tava fazendo um tapume, sabe? Tipo... Tu vai revisar, tu vai ver que tá errado, tu vai apagar, tu vai fazer, mas fácil tu já fazer do zero. Mas é porque vocês eram estagiários que não precisava ninguém ficar ali refazendo o negócio que vocês estavam fazendo, né? Agora a questão é como é que a gente vai encontrar isso, como que a gente vai desenvolver essas pessoas pra isso. Porque tem muita empresa que fala assim, eu quero pessoas autogerenciáveis. Daí eu falo, gente, vamos lá. Estagiário não é autogerenciável. Assistente não é autogerenciável. Analista? Pode ser. Supervisor? Líder? Pode ser. Então tem que ter um método de gestão bem eficaz para que garanta que vocês vão conseguir acompanhar as pessoas, mas não o tempo inteiro a galera tirando dúvida com vocês em cima, que também senão vocês não produzem, né? Mas é ser proativo, ir atrás, pesquisar, né? Tipo, tô com esse problema e eu pesquisei e essa aqui é a solução, o que tu acha? Do que ao invés de ficar ali, né? Tipo, travou e perguntando coisa o tempo todo. Coisa que às vezes no Google tu descobre, tu acha, pergunta pro colega, a gente fala assim, pergunta pra agora tem preguiça, né? Tá, e como é que vocês fazem hoje pra lidar com tudo isso? Que é perrengue de obra, de cliente, é ter que atender o cliente que tá gritando ou o cliente novo. A gente pega essa sala, dá uma surtada e volta. Aí eu ponho mal do avião. O negócio é surtar escondido. Cara, eu tento, tipo, você tem esse negócio de fazer hoje urgente, deixa o celular um pouquinho de lado, trabalho, depois eu dou atenção para as pessoas. Tipo, ninguém vai morrer. O resto já é um pouquinho diferente. Ele vai dar atenção pra quem pede Eu tento abraçar o mundo, mas aí volta e meia eu dou uma surtada e aí eu nem apareço também. Deu uma... Mas é que ele também ele atende mais cliente, assim, ele faz bem a parte comercial, então tipo, a galera fica muito em cima. Aí tipo, ele já fica mais no escritório. Tarde da noite, obra comercial, então tem que às vezes dar atenção pro pessoal que tá na obra trabalhando de madrugada. Daí eles mandam mensagem 10, 11 horas da noite. Eles ainda têm um filtro, né? Porque eles não ficam te mandando mensagem durante a noite toda. Mas vocês vendem a execução assim? Não, né? Não, execução não, mas às vezes surge alguma dúvida do projeto, alguma coisa, e é quando eles estão lá dentro. E quando eles estão lá dentro, depois das 10, então às 11 horas da noite vem mensagem, aí no outro dia tu vê algumas, tipo às 6, 7 horas da manhã já tem mensagem ali de novo. Porque daí eles vão voltar para a obra, ou vão providenciar material no horário do expediente para depois voltar. Então a obra de comercial sempre tem bastante disso, né? Que é por causa de barulho, então shopping não pode fazer obra durante o dia, tem que esperar o shopping fechar, 10 horas da noite, esperar às vezes uma hora a mais, então eles só entram no canteiro às 11 da noite. E cada obra vai ter a sua especificidade, né? A obra comercial tem isso, mas a obra residencial tem a senhorinha lá querendo que tu ajude no detalhe do detalhe do detalhe, né? E a gente tem algumas obras hoje em dia, tipo, tem uma obra específica, assim, que é umas coisas tão mirabolantes que a gente nunca desenhou na vida, nem sabe exatamente como é que vai funcionar. Projeto temático, então a gente tá com um projeto comercial inventando coisa, mas detalhou, aquilo que vocês não sabem fazer. Detalhou, mas a gente precisa também do fornecedor que seja parceiro, encare aquilo junto com a gente, porque a gente pensou, desenhou, pesquisou material, não sabe se aquilo ali vai funcionar.
Vamos testar? Contem um pouco o que vocês estão fazendo de tanta coisa. Não, mas perguntou como é que vocês dão conta de tudo. Eu faço tudo mal feito. Não, mentira. Não, mas a gente começa a deixar umas coisas de lado. Tipo, preciso entregar o projeto e preciso fazer a gestão lá do não sei o quê. Não, vou entregar o projeto. Prioridade, cliente... Quando manda mensagem tarde da noite, é urgente? Então amanhã eu respondo. Se é urgente, a gente responde. Depois de final de semana, depois de hora, não tem problema. Se a gente vê que é urgente, se a gente vê que o cliente tá pedindo, tem cliente que reconhece, que tá trabalhando, agradece, tem cliente que tem essa noção que pode mandar mensagem outra hora e faz questão de mandar no final de semana, não é urgente, daí não sou obrigada a responder. Mas a gente tenta sempre atender assim quando é urgente, quando é obra comercial, enfim, a gente vai... O negócio é, tem que ficar contornando porque tem um delay também do próprio cliente dar retorno, então alguns projetos dão uma parada. Tipo, hoje em dia a gente está com 17 projetos em desenho. Então, tipo, tem mais uns 4, 5 que estão em obra. Porque acabaram, porque a gente chegou a 25 agora, no final do ano, no outubro, novembro. Ainda, a gente estava a 25 projetos ao mesmo tempo, entregando para inaugurar e surtamos, obviamente. É que tem esse pronto, né? Não consegue respeitar o prazo ali. Aí assim, a tal dia a gente vai eliminar não sei quantos projetos, vai ficar tudo certo e a gente vai encerrar o ano ainda fazendo tais coisas que a gente tem que entregar, só que alguns atrasaram. Aí os que atrasaram. E olha que legal tudo isso, vocês ainda tentando dar conta da gestão, né, fazendo consultoria de RH com a gente, olhando o sistema, tentando colocar tudo no sistema, contratando gente, demitindo, dando feedback, conhecendo a equipe lá com o DISC, que vocês fizeram, fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas agora a gente vai procurar uma pessoa para ajudar ali na gestão, a gente tá querendo contratar uma consultora ali, porque a gente quer botar ali uma gestora, contratar uma gestora. Mas não existe, né, esse negócio no escritório, daí a gente queria botar alguém ali de dentro que não tem experiência. Não tem como a gente treinar a pessoa, não tem como a pessoa implantar o negócio, então a gente está orçando uma consultoria para a pessoa implantar ali específico e alguém ali de dentro e seguindo. Aí tem a parte de ADM financeiro, que tem uma pessoa que faz pra gente, também terceirizada. A gente é um pequeno grande escritório, né? Porque no fim a gente tenta manter uma equipe enxuta, só que se for parar pra pensar, a gente tem essa financeira, tem a contadora separada, financeira que é administradora também. Cobra cliente, tem o RH, tem o pessoal que faz medição pra gente, então a gente já deixa o pessoal mais focado em projeto, dificilmente a gente vai fazer medição. Que legal. Agora vai ter a social media. Tem a social media também. E o nosso Instagram parece que o escritório fechou, assim, tô indo lá, o pessoal não posta 2 meses. Aí de repente vai lá e fica... De repente sumida por motivos dele. Aí faz 15 stories, mas tipo no post. Aí passa o dia na rua, mas não faz nada, mas aí chega meia-noite postou, não importa o horário, não importa quem vai ver, só quer postar. Só que gerando essa semana eu tava em evento de cliente direto. Também é a mesma coisa. Quem olha acha que não tem trabalho. Só que eu não consigo parar no evento de cliente, até porque eu acho chato, e ficar postando. Tem que ser em tempo real, assim. Então eu também, até hoje, me bato nessa coisa de marketing, assim, porque é difícil. E essa questão de gestão toda, assim, tem os prazos para entregar, tem projeto para entregar. E eu sempre falo pra minha equipe, né? Entre clientes e vocês, eu sempre vou dar mais atenção pro cliente. Então, assim, tá certo, tá errado, foda-se, mas eu sou assim, então eu preciso que vocês entendam que tem horas que tá muito complicado na rua, só que agora pelo menos a gente institucionalizou os nossos processos internos de reunião, tal, que as coisas acontecem mesmo sem eu estar. Então eu não preciso estar em todas as reuniões, né? A gente faz as daily meetings, as daily eu não tô. Aí a gente faz reunião de planejamento, que daí normalmente eu tô, e as semanais que a gente acompanha tudo. Que já é top, né? Quando a gente tiver um gestor, coordenador, acho que a gente não vai Não, mas claro, ajudou muito quando a Adri veio, né? Fazer essa parte toda, mas ajudou muito a galera fazer coisas entre Mas tem uma pessoa que coordena a equipe ali? Tem e não tem. No início a Adri começou a puxar, só que hoje quando a Adri não tá também, as próprias consultoras se reúnem e fazem, porque elas entenderam que a Daily Meeting é uma reunião para elas, não é para mim, não é uma reunião que eu quero saber como estão as coisas. É uma reunião para elas se reorganizarem sozinhas e ver que se elas não vão dar conta dessa vaga, elas têm que se ajudar para fechar e mudar a equipe e elas mesmas mudarem essas coisas. Então eu sempre falo assim, alguém vai chegar atrasada, alguém vai faltar, vai acontecer alguma coisa, avisa a equipe, avisa no grupo, eu não e se tiver todo mundo ferrado... Mas aí tem essas deles para levantar a mão e tratar dos impedimentos, então elas falam assim, eu tô com tal impedimento aqui, alguém me ajuda? E aí a gente já sabe se as coisas vão atrasar. Fala impedimento, que ninguém sabe o que é impedimento. Hoje, Copa do Mundo rolando, ninguém sabe o que acontece, e vão lá e cancelam o gol. Não entendi essa. Não pode falar do impedimento aí, não.
Mas o legal é comunicar, né? Por exemplo, eu sei que eu tô devendo para elas atenção, ou feedback, outra coisa. Eu falo, eu não esqueci, tá agendado, a gente vai fazer, vai rolar. Só que agora eu preciso focar nos clientes, né? Agora é final de ano, tem muita coisa que às vezes eu preciso levantar o braço e pedir ajuda também. Sim. E o tempo inteiro replanejando, né? Tipo, essa estratégia funcionou, com esse nível de profissional funcionou, com esse nível não funcionou, com uma equipe terceirizada de marketing funcionou, com outra interna funcionou ou não. É tudo pilotinho que a gente vai fazendo rápido para tomar decisão rápida para que não fique gastando dinheiro da empresa, né? Sim. Gostei dessa. De eles se ajudarem de fazer reunião entre eles pra... Justo. A gente nunca sabe o que o outro tá fazendo ali. Até o Trello tava achando legal, porque agora eu consigo ver, tipo, os projetos do resto, quem tá trabalhando no quê, preciso de uma ajuda, quem que vai me ajudar, quem que tá fazendo aqui, não tá. Mas tem que estar sempre abastecido ali também, né? E as reuniõezinhas que a gente tá falando pra todo dia não adianta, porque a pessoa tá fazendo todo dia a mesma coisa. Mas acho que semanal ali... Mas às vezes ela tá, às vezes ela não tá. Por exemplo, a nossa daily meeting, né, que é uma reunião diária de 15 minutos, a gente fazia todo dia. Como a gente começou a fazer outras no meio da semana, principalmente a de sexta, a gente viu que pra gente esse ano funcionou assim, ó. Faz a de sexta, e aí a gente faz uma daily, que daí não é daily, né, mas a gente faz uma reunião de 15 minutinhos na terça e na quinta. Então, assim, como ali também na nossa empresa as coisas não mudam tão rápido diariamente, a gente sabe ali que em 2 diazinhos pode ser que mude ou não. E daí é 15 minutos e, assim, ó, 15 minutos mesmo. Acabou os 15 minutos, a galera já sai. Porque no método ágil, né, no mindset ágil, a ideia não é que seja rápido, mas é que seja eficiente. Então, assim, pô, uma reunião com 5 pessoas, 4, tem que acontecer em 15 minutos. Em 15 minutos dá de cada um falar onde está travado e pedir ajuda e a gente vê se o processo tá rodando ou não. E no mindset ágil tem muito isso, né, de... Pô, coisinhas curtinhas, a equipe ser autogerenciável daí quando já entra nesse ponto, a equipe alimentar o Trello para eles mesmos e não para vocês. Sim, então vocês têm que chegar no ponto de que não, o projeto vai ser entregue na data, vai. Show. Só que ir acompanhando isso de tempos em tempos com a equipe gritando, né? Com a equipe. Sim, gente, não gosto dessas coisas. Eu gosto de sentar, trabalhar, fazer meu projeto. Essas coisas assim, de ficar acompanhando, eu preciso de uma pessoa. Não, mas tá maravilhoso, porque daí agora nesse momento que vocês não sabem fazer e não vão ter tempo pra botar a mão no massa, vocês vão contratar. É que ao mesmo tempo, não sei se tem uma referência diferente, assim, né? Mas pra gente existe uma responsabilidade técnica, né? Uma assinatura do negócio e, tipo, a responsabilidade toda recai sobre nós. Então, no fim, se a gente não tiver por dentro exatamente do que tá acontecendo ali, a gente assinar aquilo dali, dá algum não, mas eu reviso os projetos, não gosto dessa coisa de, vocês tipo, têm que revisar. Vai revisar os meus também, amigo. Vocês têm que revisar. Não, isso é revisando. Eu não gosto dessa coisa de ficar controlando, sabe? O que tá fazendo, o que não tá. Eu trabalho, que ajuda me pede, mas... É que quando a equipe não tá autogerenciável e não tem isso instalado, a gente tem que ficar controlando, ou a gente delarga e vai ver que o prazo estourou lá no final. Sim. Não, mas eles falam, Cris, acho que não vai dar, Cris, tô com dificuldade, talvez. Eles vão comunicando, assim. É que tem gente, e aí que tá o tom o negócio de conhecer a equipe ou não. Tem gente que vai falar antes, tem gente que vai falar depois, tem gente que vai ficar se batendo 2 dias. Tem gente que não vai falar. Um dia. Tem gente que fica 2 dias se perdendo com um negócio que vocês podiam ter resolvido em 1 hora. Então, por isso que o método ágil é assim, pra ficar vendo as coisinhas todo dia, pra não perder 2 dias de trabalho, né? Não perder um dia inteiro de trabalho. Sim. Então, é sempre assim, né? O que tu fez no... O que tu fez? O que tu vai fazer nas próximas 24 horas? E qual que é o impedimento? Então, garante, né? Aproxima da garantia de que a pessoa falou assim, ó, vou fazer tal coisa nas próximas 24 horas. Aí, no dia seguinte... ela vai dizer se ela fez ou não. Então, vocês sempre vão saber se, aquilo ali era o planejado dela pro dia. Será que ela superestimou? Será que ela... Sim. É que eu também acho um pouco de pressão. Eu ia odiar que alguém ficasse ali em cima de mim todo dia vendo o que eu tô fazendo pra ver se eu tô produzindo, sabe? Parece que... Porque tem dias que eu não rendo tanto, mas tem dias que eu rendo bastante. Então, no semanal eu acho que até que funciona, assim. Tem um arquiteto que eu acompanho que ele toda segunda... tipo, quem vai fazer o quê, quando? Aí toda semana ele vai fazendo, assim. Então, às vezes a pessoa não tá no bom dia, mas outro dia ela compensa, sei lá. Porque a área de vocês é criativa, né? Trabalha com isso também, então ainda tem isso. E tem coisa ali que às vezes até eu vou fazer uma criação e eu patino muito no ambiente ali. Daí parece que eu não rendi, mas é que eu tô testando, coisa fica boa, não fica. Que até isso eu faço várias opções. Até isso tem que ser dito na reunião. Então, assim, hoje não rendi muito, não consegui, bloqueei. E aí, às vezes, alguém vai ajudar com alguma ideia. Ou a gente vai falar assim, não, beleza, tá dentro do estimado ainda. E aí, pelo menos vocês sabem como é que é o processo produtivo de cada um, o que travou, o que tá testando, o que tá aprendendo. E isso é bem importante, não para vocês dois em si, mas para a equipe, né, ter esse conhecimento. Entendi. Na ideia ágil é tudo assim, tudo que a gente tá fazendo já era aprendizado, que é o que a gente tava falando antes de aprendizado. Tudo é lição aprendida. E aí, isso fica pra gente como forma de melhoria de outras coisas. Temos que fazer.
Mas quando faz é uma delicinha. Assim. Mas vocês estão no caminho, é muito legal de ver o crescimento, porque a empresa é tão... está aí. A empresa é tão nova, gente só tem... Não, a gente faz, a gente só tem tempo de fazer tá aí pra gente resolver todas essas coisas. Mas ia ser bem legal vocês trabalharem com o KR. Ia ser bem fácil de construir. E assim, a gente constrói com a equipe, sabe? E quando constrói com a equipe, gera essa coisa de, meu Deus, agora nós todos juntos definimos a meta da empresa. Tá todo mundo no mesmo barco. Tu lembra da nossa primeira reunião lá na casa da Cris? Colando post-it na parede, nós 3. Tu lembra quais eram as metas que estavam lá? Eu lembro 20 mil semana. Não, 20 mil mensal. Eu lembro. Tinha várias metas. Era ter sala. Esses dias eu achei na gaveta os bilhetinhos lá. Era ter sala, como saber a hora de contratar, o salário. Tinha um monte de coisa. Pra quem tá por fora aqui do assunto, quando é que foi aquilo? Tem 3 anos, eu acho. Sala. Não. Não foi antes de alugar sala. Claro que foi. Não, foi bem antes de alugar sala. Não foi antes, foi bem antes. Foi bem antes. Foi 6 meses a 1 ano antes, porque eu lembro que era naquele mesmo ano que tu queria alugar sala, daí a gente falou assim, vamos analisar o financeiro mais 6 mesinhos pra ver se fica estável. Foi no começo do ano. E aí a gente tava com a ideia de que até final do ano ia. E aí vocês conseguiram antecipar. E foi muito legal, porque pra quem não sabe aqui, a gente fez uma reunião faz mais ou menos 1 ano e meio. Não, mais. Já foi 2 anos, acho. Já tá fazendo 2 anos. A gente já data nas fotos. Mas enfim, foi uma reunião na casa da minha irmã, que a gente resolveu se reunir para falar sobre a empresa, planejamento estratégico, né? E aí a gente falou muito sobre alinhamento entre sócios, que é um dos trabalhos que a gente mais faz na consultoria, de entrar na empresa e ter esse alinhamento entre sócios, né? Para garantir que esteja, pelo menos os dois indo na mesma direção. Sim. E aí a gente colocou as metas ali que queria para aquele ano. Eu acho que foi isso, daquele ano mesmo. Naquela época a gente ainda não tinha ninguém trabalhando com a gente, eu acho, né? Tinha. Já tinha? Não. Tinha home office. E aí vocês estavam começando a se incomodar com home office, então, começaram a desenhar algumas coisas. Era estagiário? Vocês colocaram... Tinha 2 estagiários, acho que era a Gi, que tá há quase 2 anos com a gente, né? Ela entrou como estagiária, agora ela já tá 6 meses. Foi na época da primeira contratação de vocês. Vocês contrataram a Giovana. Não, vocês contrataram a gente tinha contratado a Laura. Foi na época da Tess, que aí eu lembro que foi uma vaga que vocês fizeram muito assim, agora eu quero trazer um arquiteto mesmo. Não, mas a gente... mas isso foi na primeira contratação de arquiteto, porque a gente já tinha estagiário antes. Isso. Que a gente contratou 2 estagiários na época. Mas aí eu lembro que vocês... Eu acho que foi isso que eu me meti ali, que falei pra Mana, deixa eu ajudar, que vocês estavam apanhando com o estagiário, aí contratava e não gostava, e acontecia um monte de coisa. E aí a gente falou de metas, e aí eu lembro que vocês colocaram que queriam aumentar o prolabore de vocês, que vocês aumentaram. Vocês queriam mudar o escritório, vocês mudaram. Na verdade, a gente diminuiu o nosso prolabore naquela época para juntar um dinheiro para montar o escritório. Isso. E aí depois vocês conseguiram montar o escritório. Daí a gente viu que a gente tava... Aí a gente viu que a gente não conseguia sobreviver com o que a gente não tinha economia nenhuma, né? A gente não tinha nada de dinheiro guardado. A gente foi... E aí a gente começou a falar sobre fluxo de caixa, e aí começamos a falar sobre entrada de outros clientes. Isso daí aconteceu logo quando a gente fez o CNPJ. Que a gente não tinha CNPJ. Antes a gente trabalhava num outro formato. Os projetos eram nossos, mas, enfim, porém... não precisamos entrar em detalhe, mas só pra gente entender que naquela época... Era uma bagunça. Começou um pensamento de vocês pra, temos uma empresa de verdade, precisamos ter uma estratégia. Na época vocês se dividiam entre fazer o financeiro, era um monte de tabelinha, um monte de coisinha. Não tinha Karen ainda. E aí vocês pegaram e profissionalizaram essa parte, então tudo vocês foram achando formas de... Eu fazia uma tabela meio monstra lá, mas eu fazia e tentava manter tudo sob controle. E a Cris, ela mal sabia fazer mais, conta demais no Excel. Aí ela fez uns cursinhos, de repente ela já desdobrou aquelas planilhas. Eu assim, Cris, eu não consigo nem olhar o que tu fez, o que tu pensou. Mas ficou bem bonitinha, tinha lá os meses, os clientes. Ela virou uma moça do Excel, assim, do nada. Aí eu assim, então tá, agora o filho é teu. Mas é assim, ó, que daí o cliente fechava as parcelas, em quantas, qual que já foi paga, qual que falta cobrar. A tua era um pouquinho completa, a minha era mais simplificada. Só queria saber... Não critiquei, só falta... Não é crítica, era só tipo... Fazia o serviço. É porque o que eu queria? Ver quanto que a gente ia ganhar nos outros meses, pra ver quanto... Claro. Não. Porque a gente não sabia se a gente estava no vermelho ou não, porque a gente só ia recebendo e gastando. Só que daí tu começou a fazer tabelas à parte, referenciar lá dentro, daí uma coisa vinculava na outra. E daí tinha a tabela dos reembolsos, tinha a tabela de quanto que entrava em cada conta. Mas maravilha, tem muita empresa que nem faz isso e aí não consegue chegar lá. Então assim, vocês projetaram, aí viram que dava. E olha que máximo, vocês na época fizeram uma estratégia de reduzir o prolabore, investir na empresa,
no mesmo ano vocês conseguiram recuperar aquilo, aumentar o Prolabore e fazer várias outras coisas dentro de um período muito pouco. Então, eu sempre falo para os clientes assim, tá desorganizado? Dá para melhorar? Dá para fazer? Dá, sempre vai dar. Só que, se a empresa chegou até aqui, né? Parcela, né? Os computadores lá, a gente comprou 2 parcelados legal das vezes, depois mais 2, agora tem que comprar mais um. É isso, se a gente parar pra pensar, a gente tá lá 1 ano e... Tá no escritório acho que 1 ano e... 3 meses. Então foi isso. Foi acho que 1 ano e 8 meses que a gente fez. O escritório tá quase todo pronto. Tá falta mesmo. Um monte de computador que a gente nunca imaginou que ia comprar tanto computador. Tá, e olha só, vamos falar de coisas legais. Quer dizer, isso tudo é muito legal, mas de coisas palpáveis, assim. O que vocês têm feito de fato? Quais são as coisas que vocês têm entregue? Como vocês não publicam, volta e meia eu fico sabendo desse projeto pelo pai. Cara, eu falei, pai, o Walker lançou sim. Não, o Walker não top. Não tá pronto. Aí ele, sim, tua irmã fez o quê? Umas 6, 7 salas lá. O top a gente postou um monte de story. Tu que não acompanha. Não consigo também. Lá a gente tava bastante, porque tinha muita loja ao mesmo tempo. Quantos projetos vocês fizeram no top? Quais? Foram 6 ali dentro, tem mais um lá fora, que daí agora ele já vai ser transformado, já vai virar outra coisa, mas são 7. Chegou a ter 9. Mas daí eles mudaram de ideia. Mas o que de fato, quais foram as empresas que vocês entregaram, as lojas? O que vocês têm feito? Contem. A gente já fez a Lobster, né, que já faz tempo que a gente trabalha com eles, então a gente fez a Lobster do Primavera Garden também. A gente fez essa eu mostro pra todo mundo que eu vivo lá. É bem linda. Ela é bem legal. É que ali no top eles têm a fachadinha tudo igual, daí é o interno ali. É o interno das lojas, então tem isso. A Lobster, o sushi. O sushi também, a BGB. O sushi do Diego. O italiano. A pizzaria, né, que é a Amore. Aí o bar do vinho. O bar de vinhos e o bar da Heineken, que é o Sports Bar, no caso, né? São os 2 quiosques, um em cima, um embaixo e 4 lojinhas. Mas como? Onde que tu tava? Eu fui aquele dia rapidinho com vocês, só subi e comi. Aquele cheio de televisão. Eu mostrei acho que pra Nina. Aquele cheio de televisão bem onde a gente tava sentado. Alguém perguntou. É o bar de. É o Sports Bar, no caso, né? Que é o bar da Heineken. A gente tava postando muito render no feed, daí a gente quer postar mais foto. A gente fotografa foto, agora não postamos nada. E é isso aí que tá em. Tem loja feita há 1 ano atrás, Vibe Pouco, de Jurerê. A gente fez pro verão passado e não tirou foto até hoje. Mas isso tá no apartamento também já vai dar. Daqui a pouco tem que reformar e não bater foto. Exato. A gente já tava lá em cima conversando já. Mas o story a gente tá sempre postando story. É que o story, se a pessoa perdeu aquele dia, fica, né? Mas também tem uma coisa. Mas tem uma coisa também que acontece que assim, a gente posta muito depois que já ficou pronto, depois que inaugurou, porque é comercial. Não dá spoiler. É uma coisa pra não dar muito spoiler, o cliente gosta de guardar um pouco. A menos que ele comece a postar ou que pra ele seja tudo bem. Né? Mas a gente tem alguns restaurantes pra inaugurar agora. Tem Coffee Trinoca Floripa, que tá ficando incrível, que é bem psicodélico. É outra vibe. Que legal. Esse temático vai ter cabinezinha. Esse cliente é um que vocês têm que criar cada coisa louca em cada... E olha que a gente já fez alguns outros que não saíram no papel ainda. Mas a gente já fez bastante coisa. E deu uma maneirada que tava sendo muito caro esse projeto. Esse temático foi muito caro. Temático dá muito trabalho e esse aí acaba pesando no bolso. Mas são lindos as lojas. E tem um restaurante grande também, ali agora no Mais Um, na cobertura do Mais Um, Fogo e Mar, que tá... Se a chuva deixar, fica pronto agora em dezembro ainda. Ali na SC, isso. Mas é a cobertura toda. E tem uns legais, tipo prédios, que a gente não pode comentar. Ainda não. Não, mas fala esse prédio... Retrofit de prédios, os prédios antigos que vão ser retrofitados ali no centro. Daí é o prédio inteiro, o apartamento para locação. Então vai ter algumas coisas legais, assim, uma modernizada, né? Prédio de 30 anos atrás que pararam no tempo. Tem prédio que foi até ocupado por um tempo, então ele tá totalmente destruído. E o que mais? Casas, apartamentos vocês têm casa feito? Tem pouca. Casa tá saindo umas ali que até na execução assim, tem umas coisinhas que o cliente vai mudando, que a gente não... A gente tem não dá nem pra fotografar, a gente posta muito... A gente gosta muito de arquitetura de casa, né? Tipo, mas acaba não tendo muito cliente. A gente pegou umas ali, mas... Porque daí vocês foram indo sem querer pro comercial e um vai indicando o outro, vai indicando um vai indicando o outro. O cliente tem vários negócios, então... Em vez de ter casa, a gente tem prédio, tipo... Mas daqui a pouco vem. A gente só uma outra casa, mas aí é cliente que não conhece muito. Os que são conhecidos que sempre voltam mais comercial. Na parte da arquitetura residencial de casa, assim, tipo, pega muito diferença entre arquitetos. Interiores as pessoas sabem, elas sabem o que tu entrega, o nível de detalhamento e tudo mais, mas a gente tem esse padrão de detalhamento também para arquitetura e as pessoas não pegam muito isso, essa referência. Tem muito arquiteto aí que faz projeto legal de prefeitura, entrega para obra e executa aquilo. Tipo, não tem detalhe de nada, ninguém sabe como é que vai ser, só tipo,
quatro fachadas, um e corte. E do nosso meio, da nossa faixa etária que ainda tá, tipo, começando, daí compra um apartamento, daí depois que vai construir uma casa, que acaba sendo bem mais caro, né? Então a nossa galera ali dos amigos de amigo, que vai indicando, por enquanto é o primeiro apartamento, segundo apartamento. Eu acho que à medida que a gente for crescendo e eles forem também, daqui a pouco vem uma Mas casa. isso já é muito legal, né? Porque eu falo muito isso também da nossa empresa, assim, quando os amigos começam a contratar a gente, pra mim é o maior reconhecimento, assim, porque, pô, são empresas pequenas também, mas que estão pagando a gente ali, assim como uma empresa grande paga, e é pesado, mas botando valor num trabalho profissional, né? Que nem vocês, interiores. Todo mundo acha que sabe fazer, mas aí vai lá e contrata vocês pra fazer um negócio bem massa. Sim. Não, de interiores, porque a pessoa acha que sabe fazer, realmente, mas o layout, né, muda tudo, o acabamento. Quando a gente entrega, eles falam, não, agora eu vi realmente, tipo, no começo não. Faz, né? Realmente olha valeu tudo a que eu aprendi com pena. vocês. E a gente tenta manter isso em comercial, apesar de comercial ser tudo atropelado, tudo pra ontem. Aliás, pessoas de comercial, vocês precisam de... Para qualquer projeto, uns 4 meses assim para fazer tranquilo uma loja pequena, uma loja maior, 6 meses. Se for no shopping, bota 7 ou 8, tá? Já pede essa carência, por favor. Não dá pra esperar. Vocês precisam de tempo. Comercial é empreendedorismo, é vida louca. Não, agora foi dia 10 de novembro, me aparece uma pessoa que queria abrir uma churrascaria em 10 dias, com um projeto. Projeto com aprovação da prefeitura, com não sei o que, construção, execução. Como assim? 10 dias tu quer fazer tudo? Não, eu queria abrir para dia 10 de dezembro. Tá louca. Com a gente não vai. Não vai, não. Nem com a gente. Sabe? Tem vezes que a gente não, realmente tá. Então vamos pegar, cliente, vamos fazer, sobe um pouquinho o preço. Mas tem gente que, não, cara, tem vezes que não. E lá no OP, o que mais que vocês estão fazendo? Lá só isso, na verdade. Lá só a Coffee Train. Isso. A gente chegou a fazer uns estudos para umas outras atividades lá, mas no fim. E lá no Shopping Floripa também vocês fizeram vários restaurantes ali, né? Ali no Carbone e o Shack. Isso. A gente não tá muito em shopping, né? Agora a gente tá pegando no. A gente chegou a fazer projeto em outros shoppings, não deu muito certo. Não vamos comentar. Mas acho que foi agora as Food Hall, estão crescendo. O quê? Food Hall. Food Hall, tem bastante Food Hall. Market, que é um Food Hall. É isso, a gente tem alguns projetos de Food Hall. No Rita Maria tem o Coffee Train, só que não é temático. Coffee Train no Rita Maria, vocês fizeram Rita Maria. Aí essas lojas no Top Vision, a gente tem agora um trabalho grande ali o próprio Spot Market, né? Agora aqui do Córrego Grande, a gente tem a cervejaria Nefasta também, que é Spot Market? Spot Market é da Dimas. Eles Vão abrir ali no Córrego Grande, que legal. Que é na base de um prédio. A gente tá fazendo um quiosque de cerveja artesanal, que daí é da Nefasta. Que massa. Já tem um pub. Comercial é muito massa, sempre tem umas... Olha, Nefasta é legal, hein? Nefasta é bem legal, eles são bem bons. O Vibe também vai entrar, o Vibe Pô, aquele do Santa Mônica que a gente vai reformar. Empresa de TI também, vocês já fizeram aquela Nextfar? Nextfar, eles são B2B farmacêutica, né? É outro... É uma startup. Vocês fizeram também o projeto ali na sala do Google, não fizeram? Fizemos lá em cima. A gente tem muita coisa legal que vocês fazem. A BAC. A gente perde a conta. A gente perde a conta, porque é muita coisa acontecendo. E comercial é muito rápido, né? E daí vai um atropela o outro, já vai no próximo. E vai falar com o fotógrafo. Quando? A gente precisa fotografar. Não, e daí também a gente tem que produzir o ambiente, né? A gente vai fotografar, é muita gestão pra fotografar. Isso, tem que pegar a decoração. O maior drama nunca, assim, comercial ainda fica mais próximo, sabe? Mas quando é tipo apartamento, não sei o quê, chega lá no final, estão extorquindo o resto do dinheiro que sobrou pra terminar. Aí não troca o sofá, não dá pra fotografar, não troca o tapete, não comprou o tapete, né? Porque o tapete é a última coisa que compram. E o tapete veste o ambiente, daí tipo, faltou o tapete. Não falta mais nada, faltavam plantas, agora vocês não quiseram bater hoje, quando vocês vieram as plantas já voltam mortas. Coisas pra bater. Tu não viu a gente fazendo, a gente já fazendo produção, né? Vai na loja, pede um tapete emprestado, daí pede uma cadeira emprestada, pede não sei o quê, carrega tudo no carro, tem que ficar montando aquilo tudo. E acompanhando o fotógrafo. Mas a nossa menina da social media, ela pode fazer isso pra gente. Já botei a agulha ela fazendo. E daí ela já faz o captação, né? Captação. E ela vai lá acompanhar o fotógrafo. Ela também já fez em outros. Então vamos isso que é bem legal, né? Aprendizado de empresa pequena. Porque a gente tem que estar tudo em vários lugares. Então a gente tem que contratar especialistas pra... Mas o resto quer ir junto. Tipo assim, pra mim a agulha vai e... porque no fim das contas é que é o nosso portfólio. Então, tipo, eu acho que não é uma outra pessoa que tem que resolver montar. É que a gente, às vezes...
ela vai, faz o grosso, a gente vai lá pra finalizar Sim. e daí Mas começa é que daí a gente nunca fotografa, daí nunca tem agenda, nunca pode ir, nunca quer ir. Então, tipo, não, ou uma Mas- alegoria. E a gente mas acaba ficando numa zona de Só que eu conforto, sou, né? mas eu já sou da opinião que se é pra fazer de qualquer jeito, não faça. Não, eu prefiro que a guria vá e tenha fotos legais do que não fazer. Às vezes antes o feito é melhor que o perfeito. Eu acho, ele não. Mas é que assim, eu sou bem a crítico gente com fica o às que vezes posta, numa... como é que posta. numa Mas zona daí a de gente não posta nada. Se é pra- ele se é prefere pra não postar manter nada um- do que deixar a guria lá Não, fotografar. se é pra Porque fazer- tá vindo o trabalho, né? Mas Vem, é que- então mas o é que tem portfólio custo, não... Mas né? o fotógrafo sabe Mas tem fotografar. Mas A tem guria vai lá, custo, não, sabe? então, Tipo, tu vai sabe? investir um dinheiro pra depois fazer uma foto que não ficou bonita, com uma produção que não ficou, que ficou meia boca, só pra postar? Mas fica bom. Não, eu acho que... Enfim, depois vocês se tu- alinhem. Tu vai, Depois tu te briga, vai postar depois vocês projeto... brigam, depois vocês A entram em gente qualquer concorda em discordar. A conclusão. gente Vocês concorda, têm eu vou uma, marcar, daí vocês ele têm uma vai. consultora de RH pra isso, depois vocês falam com a Adri. Ele falou, marca aqui. Agora o Rafa não me responde. Eu vou marcar a foto. É tudo microgestão que às vezes a gente tem que... Não é só bater foto, né? Marca com o fotógrafo, daí compra um negócio, daí coordena Não, aqui, tem, né? é bem Equipe, trabalhoso. muita Tudo é bem coisa, trabalhoso. muita coisa. Mas, gente, a gente poderia ficar mais 3 horas falando, porque é um assunto muito gostoso e é do nosso E tem dia a jogo dia, hoje assim, ainda, Tem né? jogo. Tem Ai, jogo? Tem Tem umas umas quatro, né? bolachinhas Não, bolachinha não temos, senhora, temos água e café. Gente, obrigada, adorei o papo. Obrigado. Vocês são sempre bem-vindos quando quiserem. É Gostei. gostoso, né? Eu, Falar- virou Depois- um depois papinho pega com a o amiga, tranco, com a é. irmã da sócia e... Imagina se tivesse cerveja aqui lá A minha barriga não no consegue. outro lugar que a gente fazia, no escritório da Reis, tinha cerveja. Vamos combinar um Top, próximo pra com caralho. cerveja? Vamos, Final do próximo dia. cerveja. É. Gente, obrigada. Obrigado. Beijão. Tchau, Beijo, tchau. galera. Até mais. Ai, nem olhei pra-